pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui nesse dia 7 de maio de 2021 e hoje a gente tem muita coisa bacana para conversar. Ai, que bacana, Edith. Tô te chamando aqui já. Eu fiz. Ai, que ótimo. Estamos entrando. O pessoal hoje aqui tá uma ventania, parece que vai cair um pé d'água. Olá, Edith, bem-vinda. Olá, Tudo Ellen. bem? Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. Ah, eu também. Estou muito feliz com o seu aceite. E o que a gente vai falar hoje? E- Deixa eu enviar aqui alguns aviõezinhos para chamar o pessoal Tá. para nossa live. Vou convidar, tem alguns colegas já online, mas é bom que eles vão fazendo perguntas também, vão participando. Isso. A gente vai conversando aqui. Edith, seja muito bem-vinda. Você quer começar se apresentando? Sim, vamos lá. Eu me chamo Edith Moraes, sou historiadora, professora. Atualmente eu curso doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o meu objeto de pesquisa é o Matadouro Público de Santa Cruz. Aham, muito bacana. Esse áudio só tá um pouquinho baixo para mim. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Deixa eu aumentar aqui. Ver se ficou melhor. Ah, melhorou. Melhorou? Cheguei mais próximo agora. Sim. Cheguei mais Ah, próximo. tá ótimo. Que bom. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pesquisa da professora Edith, né? E eu entrei em contato com ela através do LinkedIn. Aí eu falei que bacana esse tema, que legal, uma professora, historiadora, né? E aí a convidei para a nossa live de hoje. De fato, eu fico muito feliz com o seu aceite. Por quê? A proposta dessa live é levar o conhecimento acadêmico e científico para as pessoas, né, de um público geral. Às vezes, a pessoa até se interessa por aspectos históricos, mas não entende como que funciona a pesquisa acadêmica. Isso. Então, acho que através do Instagram é uma boa forma da gente fazer essa ponte, né? Por exemplo, às vezes a pessoa mora num bairro muito legal que tem uma história, né? De fato, tem um impacto nacional muito grande. E a pessoa pode, a partir desse gancho que a gente traz aqui desse diálogo, né? Despertar o interesse por fazer história. Isso. O meu interesse começou, por história, começou no ensino fundamental. Antigamente era a oitava série, né? E eu tive uma professora maravilhosa chamada Maria Angélica. E quando eu fui para o ensino médio, eu tive ótimas professoras, como a Marli Mota, da Fundação Getúlio Vargas, como a Gleide Sabino, da UF. Então, já estava na veia, já querer ser historiadora. E o interesse por pesquisar o Matadouro, ele vem um pouco de história local, né? Por eu ter nascido e ainda permaneço em Santa Cruz, mas também por um pouco de ego-história, porque eu sabia que eu queria pesquisar Santa Cruz, mas o que eu iria pesquisar? Aí eu comecei a pesquisar a origem das minhas famílias, paterna, né, e materna. E ambas as famílias se transferiram para Santa Cruz por causa do Matadouro, né? Que E interessante. acompanharam a transferência do Matadouro público, que funcionou primeiramente atrás da cadeia velha, provisoriamente, né? Sede da Câmara Municipal do Rio. Depois ele passa a funcionar na Praia de Santa Luzia.
e depois na Praça da Bandeira, que ele vai sendo foi sendo removido de acordo com a ocupação populacional, né? Depois ele vai para a Praça da Bandeira e também vai ter esse crescimento populacional até que ele seja transferido para a Imperial Fazenda de Santa Cruz, né? Então, eu fiquei naquele interesse de querer saber o motivo. Então, concluindo, chegando a essa conclusão, né, que ambas famílias vieram para Santa Cruz por causa do matadouro, eu passei a pesquisar o matadouro. Então, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com a transferência, né, do matadouro para Santa Cruz. Então, o título foi Do Boi Só Não Se Aproveita o Berro. Eu pesquiso o século XIX, né? Hoje já se aproveita o berro. Em músicas, em filmes, novelas. E do Boi Só Não Se Aproveita o Berro, as transformações socioeconômicas da Fazenda de Santa Cruz com a transferência do matadouro público, que vai ser uma modificação de 360 graus que vai ocorrer na fazenda. E tanto que os censos populacionais, o de 1862, né, constava 1.000 e poucos habitantes. Quando chega em 1890, esse censo já está lá para 4.000, mais que dobrou, né, a população de Santa Cruz. Por quê? Apesar de ser tratado como um lugar fétido, né, de putrefações, totalmente insalubre, o matadouro público, né, ele tinha uma função primordial, não somente para a população, porque produzia produtos de primeira qualidade, né, utilizado nas alimentações de todos, desde o pobre até o nobre, e gerava muito impostos para a Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, quando há a expulsão dos jesuítas, o imposto sobre o comércio das carnes verdes é a carne recém-abatida, que ela tem que ser consumida dentro de 24 horas. Assim é chamado as carnes frescas. Porque após 24 horas inicia automaticamente o processo de putrefação. Então, o comércio das carnes verdes era muito valioso, né, como é até hoje, né? E com isso havia muita disputa política dentro do matadouro público. O matadouro tinha uma importância tão grande que ele tinha uma pasta só para o matadouro. Quer dizer, o que seria hoje uma secretaria especial só para o matadouro, devido à movimentação econômica que ele tinha, né? E com isso, palco de disputa política também. E essa transferência, ela começa a ser cogitada em 1828, uma lei que Dom Pedro I sanciona, onde passa a ter fiscalização dos matadouros, a formação de uma junta de saúde, né, por causa das recorrentes epidemias que o Rio de Janeiro vinha sofrendo e vai continuar sofrendo, né? Só que somente em 1872, olha quantos anos de discussão na Câmara Municipal para essa transferência, né, de 1828 para 1872. Isso porque o matadouro que funcionava desde 1830, desculpe, em São Cristóvão, o prédio foi construído pelos marchantes. Marchantes eram os comerciantes de carne. Era eles quem mais lucravam dentro do matadouro, né? Porque o marchante, ele tinha o poder aquisitivo de ter o gado, de vender o gado para a prefeitura e depois comprar o leilão das carnes frescas e revender para a população. Então, praticamente, a Câmara Municipal pagava
para poder produzir para os marchantes. Então, tinha que ter para ser marchante, tinha que ter muito contato, né? Muita relação com os vereadores, assim como para estar vereador também tinha que ter o apoio deles. Então, era um conluio Ah, sim, era uma relação mútua, né? uma relação de mão dupla, né? Uma relação de poder. E assim ficou consagrado vários núcleos familiares que vão trabalhar ao longo da história dominando esse comércio. Então, a transferência para Santa Cruz, ela vai ser imposta pelo governo imperial, quer dizer, era o imperador como é que se diz? Se metendo, né? Numa questão que era puramente da Câmara Municipal. Aí eu tive que pesquisar também a origem da Fazenda de Santa Cruz. Por que o imperador queria transferir o matadouro para Santa Cruz? A Fazenda de Santa Cruz ela começa a ser constituída em 1567, quando há a doação dessa sesmaria para Cristóvão Monteiro, que ajudou Portugal a expulsar os franceses aqui da costa de Guaratiba, aqui na zona oeste do Rio. E com a sua morte, em 1569, a metade da fazenda vai ser doada aos jesuítas. E a outra metade os jesuítas compram da filha do Cristóvão Monteiro. E com isso eles vão... E essa tradição, me surgiu uma dúvida. Fala. Essa tradição dos matadouros públicos veio então de Portugal e foi implementada no Brasil? Era um costume português? Sim. Só que no Brasil, tanto em Portugal quanto no Brasil, os matadouros pertenciam ao governo, né, às câmaras municipais. Então, desde que começou a colonização, que tem o matadouro para fornecer alimento para a população dos centros urbanos, né, das cidades. Só que no restante do mundo, isso vai começar a acontecer a partir da metade do século XIX, que aí a gente vai ter o Estado, né, tomando o poder dentro desses matadouros, que eram de particulares, são demolidos e o governo constrói o público e a partir daí começa a ter o domínio sobre os matadouros, né? Sendo que no Brasil foi totalmente diferente, desde o início da nossa colonização, que os matadouros pertencem às câmaras municipais, né? Então, isso para um controle. Fomos colônias de exploração, né? Aliás, somos explorados até hoje. Então, qualquer atividade que fosse feita dentro da colônia tinha que ser explorado, né? E o matadouro não vai ficar de fora. Essa fazenda de Santa Cruz, ela vai ter uma imensa extensão, justamente, e muito estratégica que os jesuítas fizeram. Ela cortava o Rio de Janeiro ao meio, o estado do Rio de Janeiro, que no século XVI ainda era da capitania de São Vicente, né? Não tinha a cidade do Rio de Janeiro. E ela é responsável pelo abastecimento interno brasileiro, tanto para o Rio de Janeiro, quanto para São Paulo, quanto para Minas, para Goiás. Então, e todos os caminhos para o Rio de Janeiro passavam pela fazenda. Então, os jesuítas, além de abastecer o mercado interno, todas as transações passavam pelas estradas construídas por eles. Então, a posição era bem estratégica. Sendo que quando há a expulsão dos jesuítas, né, em 1749, a fazenda não passa a pertencer ao governo português. Passa a pertencer à família real. Deu para entender a diferença? Então, a fazenda de Santa Cruz... A família real, porque nesse período ela já estava aqui. Não. Em 1749, não. Era uma... não. Foi a partir de 1808. A partir de 1808.
E ela não Uhum. passou a pertencer ao governo, e sim uma propriedade particular da família real. E, consequentemente, quando a Constituição do Império Brasileiro, em 1822, ela passa a pertencer à família imperial, né? Uma coisa muito Sim. curiosa que eu descobri Uhum. nessa pesquisa. Então, quando o imperador se intromete numa questão da Câmara e determina que vai ser construído o matadouro na fazenda de Santa Cruz, ele está trazendo o progresso para sua fazenda. Porque tudo que vier para Santa Cruz a partir daí terá como mote o matadouro. Porque. Sim. É porque eu não tinha ouvido você falando o ano. Eu vou pedir licença para você só um momento para poder dar um bem-vindo aqui às pessoas. Tá, legal. Pessoal, bem-vindo, bem-vinda Flávia, bem-vindo Vanderlei, Laís. Hoje nós estamos com um número bem bom aí de pessoas. Mila, Gaudêncio, bem-vinda, querida. Daniel também, um querido. Bem-vinda, Flávia, já falei, mas de novo. Marmoraria Espírito Santo, Ravi, Ricardo. Ricardo foi meu professor, professor querido. Bem-vindas. Mas a minha pesquisa se situa entre 1850 e no mestrado eu fui até 1890. Agora no doutorado eu estou de 1890 a 1920. Né? Meu foco no doutorado já é outro, é a questão da tecnologia e da ciência, né? Dentro do matadouro público. Aí, o que o matadouro, aí a gente volta àquela visão, né? Uma visão insalubre, fétido, né? Com putrefações para tudo quanto é lado. Mas o que tinha de inovações ali? Inovações técnicas, inovações tecnológicas e inovação científicas. Né? Aí a gente volta lá naquele título da minha dissertação, do boi só não se aproveita o berro. Então, no século XIX, tudo do boi era aproveitado, né? Não somente as carnes, mas você fazia de tudo. O sangue, por exemplo, era usado para refinar o açúcar. Até hoje é usado, né? Nossa, que Você faz interessante. carvão de sangue. Então, do sangue você também tirava o plasma para fazer soros e vacinas, né? O fel do boi para fazer remédios. Você tira do couro, não somente para fazer bolsas, sapatos, cintos, celas, mas você também tira a gelatina, né? A base da gelatina. Você tira. Que mais? Tanta coisa. Dos ossos para O fazer tutano, né? pentes, escovas, para fazer botões, fazer enfeites e também para triturar, para fazer alimento para o animal, né, para o gado, tudo mais. Você tem das tripas para fazer os embutidos, né, mortadela, linguiças, salames, tudo isso é feito, é encapado com as tripas, né, do boi. E assim sucessivamente, muita coisa mesmo. E essas fábricas, Muito interessante. isso, e essas fábricas e indústrias que utilizavam a matéria-prima do boi, elas vão acompanhar a transferência do matadouro. Então, dentro do projeto de construção do matadouro, já estavam várias inovações tecnológicas que viriam para Santa Cruz em benefício do matadouro, né? Para uso no matadouro. Uma delas é a ferrovia. Ao contrário de outros bairros do subúrbio carioca, que começaram a surgir a partir da ferrovia, em Santa Cruz já foi o contrário. A ferrovia que veio a Santa Cruz, porque Santa Cruz já existia, né? Geralmente, quando eu estou em cursos no centro do Rio de Janeiro,
ou na UF, por exemplo, que é mais longe para mim, eles falam, ah, Santa Cruz é muito longe. Eu falei, não, aqui que é longe de Santa Cruz, porque Santa Cruz surgiu primeiro. Porque o Rio de Janeiro você só tinha aquela área ali da Praça da Bandeira e da Praça 15. Fora disso, não tinha outra coisa, né? Então eu começo a falar, não, aqui que é longe, Santa Cruz existiu primeiro. Então vocês que ficaram longe de Santa Cruz, né? E com isso vai ter também o telefone, quando é instalado no Brasil, o primeiro é no Museu Nacional, né? Que era a Quinta da Boa Vista, e concomitante, um foi instalado no Palacete de Veraneio, aqui em Santa Cruz. Esse telefone se encontra no Museu Imperial, em Petrópolis. Então, veio o telefone, veio o telégrafo, veio energia elétrica, por motor a óleo, né? Geradores a óleo, veio água encanada e várias outras coisas que vieram para cá. Então, a ocupação de Santa Cruz, que era um imóvel perpétuo da família imperial, né? Tinha a enfiteuse perpétua das terras. Então, para essas fábricas virem para cá, para essas indústrias, e quem veio trabalhar, quem vivia do matadouro, tinham que arrendar o terreno à família imperial. E a Câmara Municipal também vai pagar aluguel do terreno, né, o arrendamento, à família imperial. Então, a família imperial vai se beneficiar de tudo. A estação de trem de Santa Cruz fica a 500 metros do Palacete de Veraneio, que está lá até hoje, né? Uma obra construída pelos jesuítas, que hoje, desde o início do século XX, final do século XIX, desculpa, 1895, que está pertencendo ao Exército Brasileiro. E por isso, totalmente conservado, né? Está perfeitamente lá a entrada. Sofreu algumas modificações de acordo com o tempo, mas ele permanece intacto desde o final do século XIX, né? E a ocupação de Santa Cruz também vai ser por questões de classe, de etnia, porque os comerciantes que vieram para Santa Cruz, eles vão se estabelecer próximo à estação de trem. Justamente para... Edith, Oi, não estou te escutando? deixa eu só te interromper, porque com a sua fala me surgiram muitas questões, né? E deixa eu aproveitar também para dar um bem-vindo aqui para o Matheus, que chegou agora, meu colega. O Cláudio também, seja muito bem-vindo. Nós fizemos uma live ontem. Júlio de Macaé, o Projeto Combina. Sejam todos bem-vindos. Judite, na sua fala anterior, você tinha comentado que tem muitas questões, né, sociais ligadas a essa formação do matadouro. E também que a linha ferroviária, né, chegou lá até Santa Cruz por causa, mais especificamente, do matadouro. E aí eu fiquei com muitas indagações se como que assim a Câmara era responsável, porque você falou que tem uma grande extensão de terra. E aí eu fiquei me perguntando, será que eram os latifundiários que eram responsáveis por essas ocupações de terra para o gado poder pastar, né, poder ter ali criar um ambiente para o gado e para a produção ali da carne, ou era responsabilidade pública? A minha indagação ficou em relação ao público ou ao privado? Anísia, também bem-vinda, Maria. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Olha só, as terras da Fazenda de Santa Cruz, que hoje corresponde, né, porque ela foi sendo dilapidada do século XVIII até o século XIX. Então, as melhores terras foram entregues para os nobres que vieram com a vinda da família real e sobrou apenas o que hoje a gente tem como Santa Cruz Paciência e Septiba, que é a 19ª regional. Então, no século XIX,
quando eu começo a pesquisar, a fazenda pertence à família imperial, mas nesse complexo de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, que antes não tinha essa divisão, né? Devido à ocupação populacional que vai acontecer. Então, todas as terras eram de enfiteuso perpétuo da família imperial. Então, vinham para cá, tinham que pagar arrendamento. E os empresários, né, que arrendavam terras a mais do que ele precisava, ele rearrendava, né? Mas as terras, tanto que até hoje, toda Santa Cruz pertence ao INCRA, né? Ninguém tem RGI. Tem RGI em Santa Cruz, forjado, né? Você sabe como que é a burocracia brasileira, principalmente que a partir do Matadouro vai se formar uma classe política em Santa Cruz, com os funcionários administrativos, médicos, veterinários, vão formar uma classe política, nós vamos ter senadores do Império, nós vamos ter senadores da República, nós vamos ter deputado federal, tudo com essa classe política que vai se formar de funcionários do Matadouro, né? Então, você tem os médicos, veterinários e o diretor do Matadouro, de um lado, e você tem os operários do outro. Quem são esses operários? A maioria negros libertos, né? Mesmo sendo inaugurado em 1881, antes da abolição da escravidão, na fazenda de Santa Cruz não havia mais escravos, eram todos libertos. Trabalhavam para a família imperial, mas tinha a liberdade de construir sua casa, de manter o seu núcleo familiar, né? Então vieram, além dos negros alforriados, vieram para cá argentinos, paraguaios, bolivianos e gente de outros estados do Brasil, né, que vieram para essa obra. Sendo que esses operários do Matadouro, na sua maioria negros, eles vão ocupar uma determinada região de Santa Cruz. Virão também para cá colônias de imigrantes, como a colônia turca, como a colônia libanesa, a colônia italiana, portuguesa, espanhola. Já estava aqui, já antes do Matadouro, a colônia chinesa, que produziam chá nas terras de Santa Cruz. Nossa, que interessante. Bem interessante. É interessante descobrir, né, que teve a mão de obra, né, imigrante para a construção do Matadouro de Santa Cruz. Isso, Muito interessante. Não foi usada mão de obra escrava, só de libertos e estrangeiros, né? Sendo que esses imigrantes, tanto da Ásia, né, ali do Oriente Médio, quanto da Europa, eles vão formar, vamos dizer assim, a classe econômica, né, alta de Santa Cruz. E aí vão se formar próximo à estação de trem por causa, né, do comércio. Era mais fácil. Então, eles serão os donos de lojas, donos de armazéns, dentistas, médicos, professores. Vai formar aquela elite de Santa Cruz ali. E a classe pobre vai se formar próximo ao Matadouro, né? Foi transferido para ficar longe de população, porque a questão sanitária nesse período era a teoria dos miasmas, né? Que o cheiro que subia de produtos orgânicos em putrefação era espalhado pelo ar e você se contaminava e ficava doente. Então, tinha que tirar o Matadouro de qualquer jeito de perto da população. Então, ele joga a 55 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, mas várias pessoas que dependiam da carne, né, do Matadouro também se transferiram para Santa Cruz. No meu caso familiar, a minha família paterna veio de Portugal para ser marchante, família de portugueses. A família da minha mãe, de negros,
vieram de um bairro vizinho de Campo Grande para serem operários do matadouro, né? Então, tem uma área determinada para eles se estabelecerem e tem também a questão da Vala do Sangue, que é o nome da localidade onde eu moro. Foi uma vala construída ao modelo da Laorque, do Matadouro de Paris, ou La Villette. Só que a obra não foi concluída, só até um certo pedaço veio canalizada, né, com aqueles tijolos maciços, e depois corria aberta até se encontrar com o rio Itá e escoar os detritos para a Baía de Sepetiba. Só que ao longo dessa vala vai ser ocupado pela essa população de pobres que vieram para trabalhar no matadouro, né? Então, os operários, os magaretes, que é aquele homem que consegue tirar a carne toda do osso e partir a carne nos talhos corretos. E uma grande classe que vai viver de catar sebo do boi dentro dessa vala para vender para a fábrica de sabão. E para que serve o sebo? Para fazer sabão. Sabonete. Ah, sim. Sabão, sabonete, hoje faz amaciante, faz detergente, né? Faz sabão ainda, tudo com sebo. Só que hoje eles também reaproveitam a gordura vegetal, né? O óleo usado. Mas naquela época era apenas o sebo. E vai render fortunas catando esses sebos. Hoje os grandes frigoríficos já têm mecanismo para aproveitar tudo isso e deixar o mínimo possível de detritos ir embora, porque tudo se aproveita, né? Então a gente vai ter Santa Cruz, que até hoje é assim, né? Uma parte pobre e a parte da elite, né? E com isso, essa elite que vai se formar através, né, da transferência do matadouro é que vai provocar a decadência de Santa Cruz. Porque Santa Cruz não evolui hoje por causa deles. Porque na final do século XX, na década de 90, eles conseguiram, através da prefeitura municipal, transformar o centro de Santa Cruz numa área de proteção artística e cultural, que são as APACs. Mas dentro dessas APACs não está os prédios do matadouro. O matadouro foi o fundamental, né? O que existe do matadouro é tombado a nível municipal, né? Mas proteção nenhuma. Está tudo abandonado, cheio de mato, sendo ocupado, ameaçando, né, a demolirem. Então, essa questão do patrimônio aí está me deixando muito preocupada. E eu comecei, junto com algumas amigas do programa de pós-graduação de História da Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vários amigos que conhecem a minha pesquisa, apoiam a minha pesquisa, a gente montou, né, fundou o Instituto IMASC, né, que é o Instituto de Pesquisa e Preservação, é grande, Instituto de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Material e Imaterial do Matadouro Público de Santa Cruz. Porque para o matadouro converge tudo que tem em Santa Cruz, né? E de grande importância, e aproveito até para fazer uma denúncia. Em 1995, foi sancionado em diário oficial, criando o primeiro ecomuseu do Rio de Janeiro, que é o Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro. Só que há 26 anos ele existe e nunca fez coisa alguma pelo patrimônio. Já tem 15 anos que ele está funcionando na Secretaria de Cultura e os seus cargos comissionados divididos entre eles lá.
não fazem nenhuma ação, porque eles recebem verba para educação patrimonial, para educação museal, para difundir os artistas de Santa Cruz, e essa verba está sendo direcionada para outros lugares. Isso é muito triste, né? Infelizmente. Já entrei com o processo na Secretaria de Cultura para que a sede dele volte a ser aqui em Santa Cruz e que a sua efetiva função seja cumprida. Mas o alto escalão fala mais, né? Nem a diretora de museus da Secretaria de Cultura me atende, porque fazem eventos com a verba do Ecomuseu em Petrópolis, em Paraty, no Parque de Madureira, no Parque de Santana, no centro do Rio, mas em Santa Cruz mesmo nunca fizeram. E quando fizeram, né, já tem muitos anos, fizeram no centro de Santa Cruz, e não no Largo do Bodegão, que é a Praça do Matadouro. Né? Então, quando entra essas politicagens, o trabalho do historiador fica um pouco que barrado, né? A gente não consegue andar, desenvolver, né, a melhoria daquele objeto da nossa pesquisa, que existe o órgão, existem os cargos, existe a verba e nada disso é usado. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, está lá desde o primeiro governo do Eduardo Paes, que ele fez isso. Ele retirou o Ecomuseu daqui e não voltou mais. Está lá sendo usado para cabide de emprego dos seus aliados. Então, Ai, que pena. É outra coisa, assim, triste, né? Mas eu acredito que através da movimentação da comunidade local, né, vocês podem se unindo, né, de fato, buscando aí outras saídas, né? isso. Com certeza, vale muito a pena valorizar essa história tão rica e tão importante para a formação da história do próprio Rio de Janeiro, né? Do próprio De Rio de Janeiro. fato, o nosso povo precisa saber e precisa conhecer a sua própria história. Eu quero pedir licença também mais uma vez para dar bem-vindo aqui a, ao Vinícius, seja bem-vindo, Bruna, minha prima, Mário, Oi, bem-vindo, Mário. Chayene, minha prima também. Ai, que bom. Sejam bem-vindos, Lúcia Crochê, Bem-vindos. bem-vinda. Que Bem-vindos, bom. pessoal. Uma forma de vocês interagirem é a caixinha de pergunta. Mário, também bem-vindo. Todos bem-vindos, pessoal. Muito bom ter vocês aqui participando da nossa conversa de hoje com a nossa Isso. convidada mais que especial, a Edith. Isso. Que bom. Algumas perguntas? Fernanda, bem-vinda, minha amiga. Porque Bem-vindo. O Santa pessoal está Cruz vai colocando muito passar. coraçãozinho. Ih, que bom. Santa Cruz vai passar a ser a praça do comércio de carnes verdes. Então, as feiras de gado passam a acontecer aqui, porque desde a época dos jesuítas que Santa Cruz já era utilizado para descansa e engorda do gado, antes de ir para o matadouro. Então, o matadouro vai ter esses campos para descanso e engorda, hoje invadidos, porque o Estado abandonou o patrimônio, né? Nós temos as vilas operárias construídas para poder garantir residência para os operários que vieram para cá. Nós temos a sede administrativa do Matadouro, que foi restaurada e inaugurada como um centro cultural no ano de 2000, e que desde esse processo de retirada do Ecomuseu, a sede está cedida, né? Está sendo dirigida pela 10ª CRE, né? Hoje sendo utilizada como depósito de cestas básicas, né? E com eventos fechados da 10ª CRE. Não são eventos para a comunidade, não são eventos para conscientizar a comunidade do patrimônio. E é um grande desperdício e já está precisando de reforma urgente, né? Porque não houve a manutenção
o restauro. Então está precisando também de muita reforma. Nós temos o prédio, que as obras do Matadouro, eu descobri, menina, um conluio das empreiteiras com os ministros de império. A empreiteira gastou toda a verba em 3 anos só fazendo o assentamento, aterrando a área para poder subir os alicerces dos prédios. E assim, eu fui buscar quem eram os ministros do Império na época, e durante esse período desse conluio aí do empreiteiro, nós tivemos como ministro da Agricultura e de Obras o escritor Machado de Assis e o outro escritor José de Alencar, que ambos eram funcionários públicos, né? E o empreiteiro era casado com a irmã do escritor José de Alencar. Então, o que a gente vê hoje de corrupção já existia no Império. Pessoas ficam falando que na ditadura militar já tinha esses conluios com as construtoras. Eu falei, não, no Império já tinha isso. O seu som saiu. Edith, eu não estou te ouvindo mais. Ah, tá, voltou. Isso, inaugurando o Matadouro em 1881, né? 1881, mas as obras inacabadas. Então, quando eles começavam a reformar uma parte, outra já tinha que ser construída para substituir aquela. Até que na década de 1950 começaram as obras para um novo prédio. Esse prédio está de pé, existe até hoje e funciona como uma escola técnica, a FATEC de Santa Cruz. Mas as ruínas continuam abandonadas, né, cheias de matos. A estação de trem, que é de 1884, tinha a estação exclusiva do Matadouro para os funcionários e tinha o pátio da estação dentro do Matadouro por embarque e desembarque, né? O desembarque de gado, embarque das carnes verdes, tinha os vagões apropriados para isso. Então foi toda uma transformação com essas inovações para o Matadouro, que além de fazer crescer, né, Santa Cruz, beneficiava diretamente a família imperial, né? E com isso vai ser instalado dentro do Matadouro o laboratório do Instituto Oswaldo Cruz, da Escola Politécnica. A Escola Politécnica vai estar funcionando dentro do Matadouro desde as suas obras, desde a captação das águas, né, para fazer a pesquisa se a água é própria, se é imprópria. Então, muita evolução vai ter muita inovação tecnológica vai ter a partir desse momento, né? A ferrovia, o gerador de energia, introdução de sarilho mecânico. Sarilho, já viu aqueles ganchos onde se pendura as peças do boi inteira? Ah, sim, aham. Aqueles ganchos, você pendurava o boi ali e ele ia rodando, porque cada magarefe era responsável de tirar um pedaço dali. Né? Então, ele ia rodando. Magarefe. Magarefe era o operário treinado, né, para desossar a carne e tirar sem estragar. Assim como a gente vai ter de inovações também, que no matadouro, quando funcionava em São Cristóvão, o gado era morto a machadada, né, na cabeça, que estragava o couro. E e carnes da cabeça do boi, chamada de jagunço, meu pai adorava essa carne, que era utilizada para fazer embutidos. Então, eles vão ter uma inovação técnica da construção do estilete, que era tipo uma setinha, né? Uma flecha de aço, né?
que ele dava o golpe, os chopeiros também treinados, né, operários treinados para isso, davam um golpe certeiro na cervical e paralisava o boi. Aí, quando há o gerador, a instalação do gerador, o gado já passa a ser morto com descarga elétrica. Então, isso tudo são Ah, inovações, sim. né? Aham. Que dentro de um espaço tão insalubre é para ser considerado, né? É para ser considerado. Sim. Mais dúvidas, mais perguntas? Eu acho que me perguntem, porque é muita coisa. Pessoal, Senão eu mais fico uma aqui vez falando lembrando que durante 5 horas. nós estamos aqui com a caixinha de perguntas. Eu vou dar uma bem-vinda para Ana Lia. Ahn, Deixa eu ver aqui. Professor Leonardo, realiza esportes, bem-vindo. Fernanda colocou uma carinha de choro. Realmente, hoje em dia, nós estamos tendo uma conscientização em relação a, ao tipo de alimento, né? E a forma como esse animal é tratado, em relação a sua vida antes, né? De chegar até a mesa e tal, todo esse processo. Interessante que hoje à tarde eu estava ouvindo aquela cozinheira do MasterChef, a Paula Porcela, e ela estava chamando a atenção justamente para. Ela estava preparando um frango e aí ela falou: muitas pessoas não se atentam, mas aquele frango ali era um animal, ele tinha uma vida antes, né? Sim. Então, a forma, né, como esse animal vivia e tal, ou por onde ele se escava, tem também um impacto na nossa alimentação. Se nele é injetado hormônios, né, até mesmo esse processo para, né, de fato tirar ali a vida do animal, então, e de forma que ele sinta menos dor possível, né? Então, hoje em dia há uma conscientização maior em relação a todo esse processo. E nessa questão do boi, é tamanha brutalidade, né? Das Em um machadadas. primeiro momento era uma machadada, né? E aí foi havendo um desenvolvimento maior, né? Mais técnico. Mas não pensando no Muito sofrimento interessante. do animal, né? Uhum. Porque pensando no que você poderia tirar de maior proveito. A vida ali era totalmente desumana. Nesse período, na metade do século XIX, onde na Europa os matadouros passam a ser públicos, a Inglaterra desenvolve um sistema de abate visando para o boi não sentir tanto. Eles desenvolveram uma máscara que eles colocavam na cabeça do boi e tinha um buraco, né, que ficava bem no meio da testa do boi. Ali eles martelavam um objeto de metal para introduzir no cérebro do boi. Aí, quando eles conseguiam furar aqui a caixa craniana, eles retorciam esse para poder o boi entrar com crise convulsiva e não sentir dor na hora de matá-lo. Mas o que era mais dolorido, né? O que era mais dolorido? Eu acho que introduzir essa coisa no cérebro deveria ser uma dor para o animal, assim, incrível, né? Assim, incalculável. Mas várias técnicas, inclusive técnicas de abate para ter um melhor aproveitamento da res, né? O Fordismo vai entrar também dentro dos matadouros, na matança em série, com o desenvolvimento do sarilho, né? Onde o boi vinha inteiro e os magarefes iam tirando as peças. Então, várias inovações técnicas e tecnológicas vão ser desenvolvidas a partir da metade do século XIX para uma melhor qualidade das carnes, né? Para que não saíssem carnes tão ruins. Então, você tinha um campo de descanso e engorda,
O gado era misturado sal grosso na sua comida, porque melhorava a qualidade da carne. Então, tinha todo esse preparo até ir para o abate, né? E era muito comum o estouro de boiadas. Tem histórias aí de pessoas antigas, meu Deus do céu, muito legal. Porque a boiada ia Dourada? estouro de boiada, né? Iam, né, os boiadeiros levando direitinho, de repente saía fora do controle, os bois saíam para tudo quanto é lado. Aí você tinha que sair correndo para se abrigar em algum lugar, Revolução. para se abrigar em algum lugar para poder não levar coice, chifrada e tudo mais. Tem muitas histórias legais sobre o matadouro. Eu estou reunindo isso para a questão do patrimônio, que eu pretendo trabalhar no pós-doc, né? Mas é incrível, incrível. Tô armazenando também, tô recolhendo documentos, fotografias de parentes, né, que trabalharam no matadouro. São poucos os que ainda estão vivos aí, que trabalharam já no outro prédio, né? Mas essa reconstrução de memória está sendo muito importante. E com isso, meus amigos chamam outros amigos que chamam outros, e já tem bastante gente participando do Instituto, dando sugestões. Nós faremos mais uma caminhada no próximo sábado, dia 15, de reconhecimento, que muita gente só vê o mato e não sabe o que tem ali, né? Ainda mais com essas políticas públicas de limpeza urbana que o Rio de Janeiro tem, de tirar tudo que está incomodando no centro do Rio e trazer para Santa Cruz. Nós temos aí agora 70% de uma população que não conhece a história do bairro. E se você não conhece a história, como é que você vai ter aquele amor ao patrimônio, né? Aquele sentimento de proteger esse patrimônio? Então, nós temos a proposta de trabalhar com as escolas de Santa Cruz, Paciência e Sepitiba, reforçando a história do bairro, né? E os bens que existem, materiais que existem, e os bens imateriais, né? Que são muitos, são muitos. Então, a gente tem que preservar Com isso, certeza. né? Nós temos a Vila Operária, já são 2 vilas operárias, precisando de restauro também. A estação de trem foi ocupada e fizeram puxadinhos, e ela é tombada pelo patrimônio municipal, né? O Ecomuseu não protegeu, está lá. Então, a gente ainda tem que fazer isso. A Avenida Matadouro, que passa por dentro do complexo do Matadouro, ela nunca foi asfaltada, né? Pavimentada, que tem que ser, principalmente a parte que estão as ruínas do matadouro do século XIX, que está a estação de trem do século XIX, se transformar ali numa área de lazer para Santa Cruz, que Santa Cruz não tem lazer, não tem cinema, não tem teatro. A única praça de eventos que nós tínhamos, que era no centro de Santa Cruz, com a construção da estação do BRT, acabou com a praça, né? Então, não se preocupou com a cultura local, nem os nossos políticos na época, que a gente tinha representantes no legislativo municipal e no estadual, e nada fizeram. E acabou com a praça de eventos, onde se construiu o coreto do carnaval e tudo mais. Santa Cruz agora está totalmente abandonado. São camelôs para tudo quanto é lado. Como é que se diz? A visão não é bonita mais, né? Você que chega em Santa Cruz acha que está chegando assim num submundo. Sem contar É que uma pena, né, o descaso público. o nosso De saneamento, fato. é a mesma estrutura dos jesuítas.
Não fizeram mais nada para melhorar nesses anos todos. E olha que o Distrito Industrial de Santa Cruz é responsável por 40% da arrecadação do município do Rio. Né? Então, Santa Cruz tem um peso importante, não só para o município, como para o estado do Rio. Né? E estamos jogados aqui. O dinheiro que seria usado conosco, como incluir o Barra da Tijuca como Zona Oeste, é utilizado lá. E a Zona Oeste mesmo não recebe a verba para poder ter uma melhoria. Nós continuamos com um único hospital, isso desde o período jesuítico, né? Não temos tratamento do esgoto, porque a prefeitura, inclusive, nós estamos sendo abandonados nesse leilão da SEDAI, porque o lote que engloba essa parte, né, Santa Cruz, Campo Grande, Itaguaí, Seropédica, ninguém comprou. Ninguém comprou, porque eles fecharam ali a Zona Oeste, naquele bloco ali, porque quem ficou com a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, obrigatoriamente, se é Zona Oeste, tem que ficar com Santa Cruz. Mas não ficaram. Então, nós não temos tratamento. O prefeito Eduardo Paz, na sua última gestão, ele vendeu o saneamento básico para uma empresa privada para explorar durante 30 anos, só que elas só fizeram buracos. As estações de tratamento não funcionam. Né? E essa questão da privatização da água que saiu na semana passada, como que isso tem impactado vocês? Nós estamos fora desse leilão. O lote correspondente a Santa Cruz não foi comprado. Bom, não sei se é menos mal ou menos pior, né? Porque de fato, a privatização ela não... não vamos ter um abastecimento de qualidade, não vamos ter. E essa empresa que ganhou a licitação do município do Rio não cumpre o seu papel. Elas fizeram as galerias para tratamento, mas nunca foram ativadas, estão lá abandonadas e causando várias enchentes, porque se ela não funciona, não escoa. Tem que haver de fato o escoamento também, né? Se não escoa, não só o abastecimento, mas também o escoamento. Todo o escoamento vai para a Baía de Sepetiba, né? Nos canais. Edith, deixa eu só te perguntar uma coisa, voltando para a questão da sua pesquisa, desculpa te interromper, mas é que tem algo pulsando em mim. Eu já veio essa pergunta, eu me esqueci aí como voltou, deixa eu só retomar. Qual perspectiva metodológica que você adota, né? Na nossa conversa anterior, antes da live, eu até perguntei, né, assim, por mensagem, se você ia abordar, né, se você já estava abordando nas suas pesquisas, essa questão, né, da classe, do gênero e da raça. E se você se define como uma autora marxista, uma pesquisadora marxista, ou se você vai para uma outra linha. Olha, eu tenho utilizado, porque eu estou trabalhando com vários conceitos, né? No doutorado. Eu trabalho com o conceito de inovações tecnológicas, eu trabalho com o conceito de ciência, eu trabalho com o conceito de modernidade, né? E a questão da saúde pública. Então, para trabalhar esses conceitos, eu estou utilizando autores marxistas, né? Como Sim. Francisco Fritz Hardman, utilizando o Benchimol também para falar da saúde, em questão à ciência, ao desenvolvimento da medicina. A gente está passando por um processo de sair dessa teoria de miasmas para ir para a Revolução Pausteriana. Então, eu estou trabalhando a ótica do material. Você pode retomar essa questão da teoria? Desculpa, cortou para mim, eu te ouvi depois. Tá. Então, como eu estou trabalhando com vários conceitos,
eu tenho que ter, como é que se diz? Um teórico sobre aquilo, né? Então, o conceito de de inovações tecnológicas, né, o porquê que elas ocorrem, eu estou trabalhando com o Schumpeter. Tem gente que chama de Schumpeter, que é um economista que só pesquisou a questão capitalista. Ele não trabalha com Marx. Ele só fala da importância de ter inovações tecnológicas para o comércio, né, para o crescimento do capitalismo. O Hardman, ele já analisa como que essa modernidade, né, criada na Europa através desses processos de inovações que começam lá atrás com a Revolução Industrial e dá continuidade até a gente ter a segunda Revolução Industrial no século XIX. Então, através das exposições universais que mostravam esses desenvolvimentos, eram verdadeiros shows, né, para apresentar essas novas invenções, para demonstrar na prática. E ele trabalha com a linha marxista, porque a partir do momento que você desenvolve uma máquina que faz o serviço de 10 operários, a gente vai ter problema ali com a questão da mão de obra, né? Uma revolução tecnológica, né? É uma revolução tecnológica e científica que a gente vai ter, mas automaticamente expropriando do homem, né, do operário, todo o seu conhecimento. Porque se antes ele tinha o conhecimento de produzir um sapato, de produzir um tecido, agora a única coisa que ele vai ter é vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E ele não vai ter alcance às benesses dessa revolução. Porque a mesma tecnologia que constrói um vagão frigorífico, ela constrói uma geladeira. Mas a geladeira é acessível, até hoje é acessível a todos? A gente vê em várias comunidades aí gente que não tem geladeira, né? E é uma coisa tido como básica para preservar os alimentos. E a gente ainda enxerga várias famílias sem esse bem, né? Então, o desenvolvimento da ferrovia, a modernização da cidade para que ela não ficasse insalubre e não gerasse tantas epidemias, ela vai construir mercados, ela vai construir lojas, casas de comércio, teatros, cinemas e vai alijar cada vez mais esse operário para o interior, né? Então, ao mesmo tempo que se tem essa revolução, essas inovações tecnológicas, ela tem também a expropriação cada vez mais do conhecimento do operário. Então, é uma dicotomia, né, que a gente vivencia até os dias atuais, né? É inerente ao capitalismo. Então, eu utilizo, né, a linha marxista para analisar, principalmente que eu trabalho com duas categorias, né? Os dos operários do matadouro, negros, né, brancos pobres, e com a elite que vem dirigir o matadouro, que vem ocupar o comércio de Santa Cruz e tudo mais. Os donos das fábricas, os donos das indústrias. Então, eu tenho essa divergência aí para analisar a questão social e a questão econômica desse matadouro, né? Então, não tem como não trabalhar com gênero, com classe, com cor. E isso não é a questão principal, mas vai ter um capítulo especial para isso. Já formulamos já o plano de capítulos e vai ter um capítulo para isso. Você já está no seu 4º ano do doutorado? Olha, eu estaria no 4º ano, mas eu oficialmente estou no 2º ano do doutorado. Ah, sim. Porque eu concluí o mestrado em 2017, aí fiquei 2018 e 2019 preparando o meu projeto para o doutorado.
assistindo disciplinas do doutorado como ouvinte, né, como aluno especial, e comecei oficialmente no primeiro semestre do ano 2020, desculpa, de 2020. Então, estou aí no terceiro período, mas a coleta de materiais já está bem avançada, a bibliografia já está bem avançada, né? E já tô escrevendo o primeiro capítulo e já tenho material para o segundo capítulo. No primeiro capítulo Que bacana. Eu vou fazer esse debate entre tecnologia e ciência, né? Uhum. Eu quero ver os frutos desse projeto, hein? Isso. Edith, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Quero abrir espaço para suas palavras finais, tá? E, pessoal, vocês podem estar entrando em contato com a Edith. Quem não quis mandar pergunta ao vivo, vocês podem procurá-la, né? Tenho certeza que as pessoas ficaram muito empolgadas com esse tema. Eu, pelo menos, fiquei. É um tema novo, né? Inédito. Nunca ninguém trabalhou sobre o matadouro de Santa Cruz. E Santa Cruz tem uma rica história. Tanto que já temos laboratórios de pesquisa nas universidades pesquisando a fazenda de Santa Cruz, né? Assim, Santa Cruz diretamente, nós já temos trabalhos de TCCs, de monografias, de dissertação de mestrados excelentes. Tese de doutorado está sendo a primeira, né? E ainda tem muito, mas muito material para se pesquisar sobre Santa Cruz, né? Um local muito importante para a economia do Rio de Janeiro. Desde quando a Sesmaria foi doada, em 1567, até hoje, Santa Cruz tem a grande importância econômica para a arrecadação do município do Rio de Janeiro. Então, gostaria que quem souber de alguma coisa sobre o Matadouro de Santa Cruz, souber famílias que trabalharam, né, em Santa Cruz, no Matadouro, como operário, como médico sanitarista ou como veterinário. Eu estou coletando tudo sobre o Matadouro. Então, bibliografias que vocês possam citar, que vá me ajudar no desenvolvimento dessa pesquisa. E no segundo capítulo, eu vou trabalhar o matadouro pelo mundo, né? Como que funcionavam os matadouros durante o século XIX, nos países europeus, na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina, e comparar como que era o funcionamento dos matadouros no Brasil. Então, essa questão das inovações de técnicas, de tecnologias e da ciência, tendo o boi como matéria-prima ou para um maior aproveitamento da res bovina, isso estará sendo trabalhado no segundo capítulo. Então, quem tiver alguma contribuição, estejam à vontade. Muito bacana, Edith. Sucesso. Pessoal, muito obrigada a atenção de todos. A Eliane entrou agora, mas nós já estamos encerrando. Então, lembrem-se sempre, pessoal, queira bem, plante bem e o resto vem. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.